Bom dia, meus irmãos, vocês que têm estado comigo neste canal do YouTube, sempre estudando a palavra de Deus. O nosso mestre, nosso professor é o Espírito Santo. É Ele quem nos capacita e que nos ensina a palavra de Deus. E eu e você temos que receber a palavra de Deus com um coração bem receptivo, um coração bem aberto, para que a palavra de Deus possa operar em nós, por nós e através de nós. Eu digo a vocês que estão sempre comigo, que o Senhor os abençoe nesse dia, que a graça do Senhor possa renovar o seu coração, a sua alegria, a sua força, porque em Cristo Jesus nós somos um. Esse é o tema do nosso estudo. Em Cristo somos um. E o que eu quero pedir a vocês, que além de ouvir, de estudar, de pegar a Bíblia, acompanhar os versículos que eu deixo aqui, que nós estudamos os temas debaixo da palavra de Deus, que você possa compartilhar. Muito importante. Eu sempre digo, seja boca de Deus. E hoje vamos falar ainda sobre em Cristo somos um. E eu estava dizendo para vocês, como eu já disse ontem, só para recapitular, que nós somos pessoas totalmente diferentes, nascemos em diferentes lugares, somos diferentes sociais, né? Nós temos dons, nós temos capacitações, nós temos características físicas e personalidades diferentes, mas nós temos a mesma essência. Isso que eu quero que você grave, que possa haver em nós todas essas diferenças e outras mais que eu nem citei, mas não se esqueça que nós temos a mesma essência, o Espírito Santo, que nos mantém conectados com o nosso Deus, o Pai, o Criador. O nosso DNA é espiritual. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que nós temos em comum, o que nós temos em comum é maior do que qualquer diferença que possa haver entre você e eu e entre outros, em nome de Jesus Cristo, amém? E falando sobre diferenças, a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta pela sua palavra. E ontem eu falei sobre um alerta, como vencer toda diferença entre nós, toda divisão entre nós. Eu falei sobre comunicação, né? Quando há falta de comunicação ou má comunicação, acontecem muitas confusões. Essa foi a primeiro ensino que eu falei, como vencer o espírito da divisão, né, nas nossas vidas. Hoje eu quero falar da segunda parte de como você vai vencer a divisão, a falta de comunicação. Você sendo uma pessoa compreensiva, a compreensão. E eu quero falar para você qual é o resultado da comunicação dentro da palavra de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 12 ao 15 e o 17, fala assim, que Ana, ela continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não saía nenhum som, nenhuma voz. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada, bêbada, né? E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Quanto mais nós investimos o nosso tempo conhecendo as pessoas,
mais fácil será compreendê-las. E é desta forma que desenvolvemos a empatia. A compreensão leva à compaixão e desperta a vontade de ajudar o próximo, de superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional e espiritual. É isso que a palavra de Deus fala para nós. A compreensão, o resultado da compreensão é isso. Quando você e eu investimos em um relacionamento, quando eu e você investimos em ajudar o nosso próximo a superar os seus problemas, a consolar e dando suporte emocional e espiritual, vamos estar praticando essa palavra sobre a compreensão. A outra palavra é a confiança. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, fala assim para nós: melhor é serem dois do que um, porque não tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A confiança, irmãos, é a base de qualquer relacionamento saudável. É algo a ser construído e reforçado todos os dias, trazendo paz, trazendo equilíbrio. Eu vou dar o exemplo de Jonatas e Davi. Jonatas, ele foi fundamental para que Davi escapasse da espada de Saul, do próprio pai de Jonatas. Um dos principais fundamentos daquela amizade era a confiança que um tinha no outro. Em 1 Samuel capítulo 20, verso 12 e 13, diz assim: Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com que Jonatas o bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora para que você siga em paz, e o que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. Mas há um parênteses que precisamos abrir aqui. Confiança é diferente de dependência. Você viu a confiança que havia entre Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul, mas ele era amigo de Davi. Então ele preservava o amigo. E ele sabia quão importante era essa confiança que Davi tinha na amizade de Jonatas, né? E foi fundamental para Davi a confiança de Jonatas, que o livrou da espada do seu pai, né? Do pai de Jonatas, de Saul. A outra palavra que eu quero ainda deixar para vocês é colaboração. É cada um de nós fazermos a sua parte para aquele relacionamento dar certo. Principalmente eu quero deixar aqui no casamento. Não existe o que é melhor para um ou melhor para o outro, mas o que é melhor para a família. Em Gálatas 6:2 fala assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Então, deixando essas três palavras sobre compreensão, confiança e colaboração, para que nós possamos verdadeiramente em Cristo sermos um só, uma só fé, um só amor, um só Deus. É como praticar a comunicação, é como praticar a compreensão, é como praticar a confiança e a
colaboração é que você e eu vamos poder vencer todo espírito de divisão, praticando essas palavras que o Senhor deixou para nós nesta manhã. Comunicação, vendo pela palavra de Deus, que podemos ficar longe de toda confusão nos nossos relacionamentos para que sejamos um em Cristo. É sendo compreensivos, é investindo na nossa comunhão e conhecendo melhor as pessoas e compreendendo as pessoas. É confiança, que é a base de qualquer relacionamento saudável. E a colaboração é cada um de nós fazermos a nossa parte para que aquele relacionamento que possa até estar conturbado, dar certo. Principalmente na família, na unidade da família, no casamento, entre cônjuges, entre pais e filhos e pais. Eu deixo essa palavra nesta manhã para você e para mim também, que é muito importante nós aprendermos a ter bons relacionamentos, para que possamos viver essa palavra de Deus que eu estou falando. Em Cristo somos um. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Receba a palavra de Deus no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã vamos dar continuidade para terminarmos esse estudo. Amém. Deus abençoe.